Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 49, O Reino Feiticeiro de Ainz O'Goon. Parte 2. Depois que seus negócios foram concluídos, os três saíram da sala com os Elderliches, deixando Ainz e Fifth. E, claro, os Engtiage Assassins no teto. Para ser honesto, Ainz não tinha mais trabalho para fazer hoje. O resto do dia seria basicamente tempo ocioso. E os assuntos que foram resolvidos mais cedo foram tecnicamente simples. Assim que terminaram, ele se viu completamente livre. Enquanto pensava sobre o que fazer com seu tempo, Ainz de repente pensou em algo e levantou-se. Eu visitarei o Pandora's Actor. Com essa ordem, Ainz se adiantou. Fifth seguiu em silêncio. Naturalmente, o mesmo aconteceu com os Engtiage Assassins. Uma vez que deixou sua casa, ele notou que o ar livre ainda estava fresco, como condizente com a estação. O vento tinha um toque de frio, mas Ainz estava completamente imune ao frio. Depois de olhar para Fifth para ter certeza de que ela estava bem, ele continuou andando. Este distrito continha 3 tipos de edifícios: a residência de Ainz, todos os tipos de estruturas governamentais, bem como casas de hóspedes. Pandora's Actor não, Momo morava em uma dessas casas de hóspedes. Normalmente, ele teria convocado Momo diante dele como condizente com seu status de governante, mas mudou de ideia quando ponderou um pouco mais. O que é isso? Ainz murmurou enquanto se aproximava da casa de hóspedes. Ele estava olhando para os estábulos que continham a casa de hóspedes em questão. A palavra estábulo implicava que seria usado para guardar cavalos, mas agora a única ali era Ramsuke. Ou melhor, era assim que deveria ter sido. Um tanto confuso, Ainz se aproximou dos estábulos, e ouviu um silencioso iuiu de ronco. O sono era um privilégio de criaturas vivas, então Ramsuke deveria estar dentro. O sol já estava bem alto no céu, mas Ramsuke ainda estava dormindo. Ramsuke podia ver no escuro como um gato, mas, segundo Ramsuke, ela não era nem diurna nem noturna. Ela comia e dormia novamente até acordar com fome. Esse era o seu modo de vida. Quando Ainz ouviu pela primeira vez sobre isso, se perguntou, que parte disso soa como um sábio rei da floresta. Ele se sentiu um tolo por esperar que ela se comportasse como um ser inteligente. Ela não nos notou, apesar de estarmos tão próximos. Ela perdeu seus instintos animais. Francamente, é uma preguiçosa. Não, talvez ela tenha trabalhado durante a noite. Esse não é o caso. Ramsuke-sama esteve aqui também ontem. Entendi. Ainz queria falar com Ramsuke apesar das palavras impiedosas de Fifth, mas ele não conseguia pensar em nada para dizer. Bem, ela é apenas um animal de estimação. Eu que não deveria ter esperado nada dela. Não me importo dela aproveitar um pouco, mas, eu aqui todo atarefado e ela descansando como um anjo. Isso realmente me irrita. Eu sei que só estou descontando minha raiva em alguém, mas mesmo assim. Ele espiou para dentro dos estábulos e o hamster gigante estava dormindo no chão de maneira desprotegida. Tudo que ela precisava agora era uma bolha gigante do nariz e seria a própria imagem de uma dorminhoca. No entanto, havia algo mais que chamava a atenção de Ainz, além da maneira como Ramsuke estava dormindo como uma tia de meia-idade, embora seu corpo não devesse permitir isso. Havia um Death Knight e a cauda de Ramsuke estava enrolada em sua cintura. A princípio, essa criatura Undead deve ter sido o que atraiu a atenção de Ainz para este estábulo. Já que era uma criatura Undead que ele havia feito, havia um vínculo entre eles e assim ele poderia julgar sua localização aproximada. Porém, agora havia muitos Undead em Yerrantel, de modo que esse senso específico se tornou confuso. Sendo honesto, era muito difícil para Ainz discernir minuciosamente a localização dos Undead que havia feito. Mesmo assim, Ainz não se lembrava de posicionar um nos estábulos, daí a sua confusão em detectar uma reação Undead aqui. Acorde, Ramsuke. Sim. Seus olhos piscaram como os de um ser humano enquanto seu grande rosto se movia, e então ela avistou Ainz. Este aqui estava se perguntando quem era, mas é Milord dando o ar de sua graça a este aqui. Não importa se sou eu.
Normalmente você deveria estar me chamando de Ain-sama. Esqueceu? Afinal, você é a Corcel de Momon, não meu. Claro que sim, milord. Tá bom, bem, contanto que você entenda. Dito isso, a reação de Hamsuki fez Ains pensar, você realmente entendeu. Além disso, os animais mágicos não eram particularmente resistentes ao controle mental. Por isso, Ains emprestou um item a Hamsuki que a tornou impermeável ao controle da mente, mas ele ainda estava desconfortável que alguém pudesse tentar manipulá-la através de outros meios que não a magia. Bem, já que não cometeu nenhum erro até agora, eu confio em você. Então, indo direto ao ponto. O que há com esse Death Knight? Oh, ele é um amigo que treina com este aqui, milord. Foi então que Ains se lembrou. Ele havia conduzido um experimento, ensinar artes marciais enquanto Hamsuki estava recebendo treinamento para ser uma guerreira. Em outras palavras, ele usou esse Death Knight para ver se poderia continuar ganhando níveis de guerreiro. Ele havia equipado o Death Knight com artefatos que aumentaram o ganho de XP, mas isso o enfraquecera muito. E ainda assim, no fim, o Death Knight não ganhou nenhum nível. Ains havia antecipado esse resultado, mas ele não estava zangado. Mas por algum motivo, Hamsuki vivia falando sobre o Death Knight. Quando o experimento terminou, ele pegou de volta os artefatos e deixou o Death Knight com ela. Então esse é o... Pensando nisso, os pontos em sua armadura parecem arredondados para baixo. Eu não o emprestei para ser um Dakimakura, mas porque eu queria que ele se tornasse um guerreiro, ou talvez dominar alguma técnica. Bem, não importa. Há Death Knights de sobra para suprir qualquer demanda. Darum não vai fazer falta. Na verdade, havia Death Knights mais do que suficientes, tanto que Ains não fazia mais Death Knights quando criava seus undeads rotineiramente. Então é por isso. Compreendo. Ainda assim, você costumava ser uma feira mágica selvagem. É bem alarmante que não perceba alguém chegar tão perto. Nós não somos tão furtivos quanto Aura, somos. Não deveria levar isso um pouco mais a sério. Hamsuki parecia deprimida e seus bigodes ficaram murchos. Este aqui pede sinceras desculpas. Este aqui costumava ser a criatura mais forte naquela floresta. Este aqui nunca precisou estar em alerta porque este aqui nunca foi emboscado antes. Você deveria ter tido um período, infância, ou algo assim, não? Mas antes disso, não existia o gigante do leste e a serpente demônio do oeste. Quem são esses senhores? Leste? Oeste? De quem Milord fala? Um ponto de interrogação apareceu na cabeça de Ains. Eles eram seres que reivindicaram a floresta, assim como você. Ou este aqui nem sabia que existia isso naquela floresta. Como esperado do senhor, milord. Sua percepção é de fato aguçada. Este aqui sabia pouco fora do território deste aqui. Você ainda se chama o sábio rei da floresta. No passado, um guerreiro humano que invadiu o território deste aqui se dirigiu a este aqui de tal maneira. Então este aqui poupou o guerreiro, e somente ele, pois este aqui achou que o nome soava bastante impressionante. Ah, que nostalgia! Ain sentiu que finalmente havia resolvido o mistério. Depois que o guerreiro voltou vivo, ele deve ter exagerado muito as histórias de seu inimigo, Hamsuki. Provavelmente foi uma maneira de justificar sua própria sobrevivência quando todos os seus companheiros morreram. Isso também não foi difícil de entender. Pois de fato, Hamsuki era muito forte para os níveis deste mundo. De todos os guerreiros humanos que Ains conhecera, talvez apenas Clementine e Gazef pudessem ter vencido Hamsuki. Ains de repente se lembrou de Gazef. O HH. Aconteceu algo, milord. Não é nada. Apenas, sim, é só que você não se qualifica como um sábio rei da floresta, apenas um hamster da floresta. Hamsters, este que se lembra, o senhor falou dessas criaturas antes, milord. Então este aqui é realmente um hamster. Você é um hamster gigante. Oh. Então este aqui é na verdade um hamster gigante. Então, o senhor sabe onde encontrar outros membros da espécie deste aqui, milord? Não sei. Depois daquela resposta curta, Hamsuki caiu em desesperança mais uma vez. Eu fui muito severo. Ains pensou e tentou consolá-la dizendo.
Eu garanto a todos que servem Nazarick recompensas apropriadas pelo serviço prestado. Se continuar trabalhando para Nazarick, algum dia encontrarei companheiros de sua espécie para você. Oh! Os bigodes de Hamsuke pularam quando ela se levantou. Embora este aqui já fosse leal a Milord, este aqui servirá ainda mais lealmente a partir deste dia. Então, Hamsuke, sobre Momon não, o Pandora's Actor está dentro da casa de hóspedes. O sósia de Milord. Este aqui não tem certeza. Afinal de contas, ele frequentemente monta nas carruagens que os humanos desta cidade preparam para ele, e nem sempre leva este aqui com ele. Ah, se me lembro bem, ele usa esse tipo de transporte para compartilhar informações. Kukuains riu maldosamente. Tudo se desenvolveu como ele havia previsto. Sob o disfarce de compartilhar informações, as pessoas diriam coisas para Momon que eles queriam manter em segredo de Ainz, ou talvez pudessem induzir uma intriga entre Momon e Ainz. No entanto, na verdade eles que seriam envenenados pelos pensamentos de Pandora's Actor. Que Ainz era um rei digno de confiança, um ser misericordioso que pensava no povo e assim por diante. Compreendo. A propósito, você parece poder usar a armadura agora. Se não tem nada para fazer, que tal colocá-la e treinar? O protótipo da armadura já deveria estar completo. Este aqui entende, Milord? Então, este aqui também gostaria de ver aqueles lizardmendonos, se possível. Muito bem. Eu concederei seu desejo. Informarei o Coquiltus depois e mandarei alguém aqui. O senhor tem os agradecimentos eternos deste aqui, Milord. Venha, Death Knight Dono. Vamos trabalhar arduamente juntos. Ainz não prestou atenção à amizade ardente entre uma fera e um cadáver e seguiu em frente. Atrás de Ainz havia uma voz que dizia algo como Urg, faça silêncio, que chato. Mas ele não conseguia pensar no que o Death Knight poderia dizer. Embora Ainz estivesse vagamente interessado no que Hamsuke estava fazendo, ele logo descartou o pensamento. Falando nisso, se me lembro bem, acho que dei algo a Hamsuke. Faz tempo já. Era o que mesmo? Ah, bem, se não consigo lembrar o que é, não deve ser tão importante assim. A cabeça de Ainz estava cheia desses pensamentos que não conseguia articular. A sensação era semelhante ao esperar por um espirro que não viria. Ele chegou diante da porta da casa de hóspedes, mas obviamente não tomaria iniciativa para bater. Fifth, que seguia atrás de Ainz, avançou imediatamente diante dele. Abra. Entendido, Ainz-sama. Fifth parecia terrivelmente séria quando abria a porta, mas o canto de sua boca parecia um pouco relaxado. Isto deve ter vindo da satisfação que ela sentia em poder ajudar Ainz de alguma forma. Ainda bem que observei o Jirkniv. Eu realmente me tornei um governante adequado. Me sinto mal por ele, mas vou continuar o observando. Afinal, é para me ajudar a aprender como é ser um rei. Ainz não agradeceu a Fifth, mas olhou para a porta aberta. Eight Assassins. Sim. Prontos para suas ordens. Os Eight Assassins que estavam seguindo atrás de Ainz se formaram rapidamente em uma linha. Vão. Sim. Suas mandíbulas se abriram e fecharam, e então os Eight Assassins alinhados, responderam com uma voz que parecia mais forte do que o normal antes de entrar na edificação. Apenas Pandora's Actor deveria estar nesta casa de hóspedes. Às vezes Narberal estava aqui, mas na maior parte do tempo, ela estava na grande tumba de Nazarick, cumprindo as ordens de Ainz. Ele poderia ter deixado uma empregada regular aqui, mas seria problemático se as pessoas que viessem visitar Momon pensassem que estavam sendo observadas. Isso resultou no estado atual das coisas. Contudo, se Pandora's Actor estivesse sozinho, havia a possibilidade de que as pessoas que fizeram a lavagem cerebral em Chautier pudessem se infiltrar. Assim, Ainz sentiu que era melhor estabelecer algumas contramedidas. Mas para que isso aconteça, alguém precisaria se infiltrar até aqui. Bem, apenas os tolos não se preparam o suficiente. Quanto tempo vou ter que esperar? Ou devo seguir em frente? Pelo bom senso, eu devo esperar. Afinal, os Eight Assassins retornarão a mim. Mas um rei realmente deveria esperar na porta? Depois de hesitar um pouco, Ainz pensou, que se dane.
e entrou na casa de hóspedes. Ele avançou, usando o porte régio e apropriado que havia praticado dezenas de vezes, de uma maneira que ele achava mais adequado a um governante. Mas em menos de 20 passos, um dos Engtias Assassins retornou e fez a genuflexão ante Ainz. Ainz-sama, já contatamos Pandora's Actor-sama. Ele se apresentará ao senhor em breve. Certo. Então vou esperar na sala de hóspedes. Ainz tinha estado nesta casa antes, então Ainz tinha uma ideia aproximada dos cômodos. Depois que Fifth abriu a porta para ele, Ainz se moveu sem hesitação para o assento principal na sala de hóspedes. Isso violava muitas das maneiras que ele havia aprendido como assalariado e sentia-se errado ao fazê-lo. Ainda assim, esta foi uma tarefa fácil para Ainz, que passou muito tempo praticando para ser um governante. Pouco depois, uma batida veio da porta. Ainz acenou para Fifth. Tendo recebido permissão, Fifth abriu a porta e Pandora's Actor entrou. Ele não estava usando magia para aparecer como Momon, mas estava em seu uniforme militar de costume. Oh, meu supremo, meu criador, Ainz-sama. Não precisa me cumprimentar. Sente-se. Sim, senhor. Ele bateu continência antes de continuar. Seus movimentos foram tão suaves e enérgicos quanto os de um soldado, mas para Ainz eram totalmente desnecessários. A melhor palavra para descrever isso seria overacting. E assim, Pandora's Actor avançou para o lugar ao lado de Ainz e sentou-se. As pessoas geralmente não se sentam em frente uma da outra. Todos possuíam uma área ao redor chamada de espaço pessoal, mas Ainz não pôde deixar de encarar o blitzkrieg impiedoso de Pandora's Actor sobre ele. Bem, acho que está tudo bem. Mas ele está muito perto. Ainz inspecionou de perto Pandora's Actor quando ele se sentou. Ele não sentiu mais o mesmo choque que teve quando o viu pela primeira vez na tesouraria. Talvez a passagem do tempo e os encontros rotineiros para ordens e afins tenham suavizado o impacto ao vê-lo. Posso perguntar? Não, não é nada, não se preocupe com isso. Preciso perguntar algumas coisas. Primeiro, gostaria de saber sobre a condição do Momon. Eu sei o que você já relatou para Albedo. Então, há algum problema? Parece que não há nada a espeque. Certo. Ótimo. Então, eu gostaria de perguntar a você, como Pandora's Actor, se há algum problema do seu lado. O clima no ar mudou. Na verdade, Ainz-sama. Ainz recostou-se, como se a tremenda presença de Pandora's Actor estivesse esmagando-o. Eu estou em infortúnio. Só se for o meu infortúnio, né? Entretanto, Ainz não teve tempo de retrucar antes que Pandora's Actor continuasse a falar. Durante esse tempo, não consegui tocar em itens mágicos. Eu fui incapaz de cuidar dos vários itens mágicos criados pelos seres supremos. A classificação de cristais de dados também foi interrompida. Por favor. Não importa o que eu tenha que fazer, Ainz-sama. Suplico-lhe que me conceda algum tempo com esses itens. Eu projetei você desse jeito. Sobre isso não há dúvida. Esses sentimentos foram concedidos a mim pelo Senhor, Momonga-sama. Ainz tentou desesperadamente lembrar a maneira como projetou Pandora's Actor. Ele se lembrava de ter lhe dado uma narrativa que afirmava que ele gostava de gerenciar itens mágicos e coisas do tipo. A intenção original de Ainz era projetá-lo de tal maneira que ele não achasse estranho ficar sozinho na tesouraria. De fato, alguém poderia considerar estar cercado pelas coisas que amava como um trabalho celestial. Assim, parece que as configurações de personalidade de Ainz eram a fonte do problema. No entanto, por algum motivo, parecia que tal coisa havia atingido um nível de fetiche. Mas já permiti que você retornasse a Nazarick todos os dias, não? Metade dos undeads de Nazarick foram feitos por Ainz, a outra metade foi feita por Pandora's Actor. É verdade que os undeads feitos pelo Pandora's Actor eram mais fracos que os feitos por Ainz, mas só até certo ponto. Ainda assim, isso estava dentro de parâmetros aceitáveis, e havia cadáveres adequados congelados no quinto andar para esse propósito. De fato, havia tantos deles que os dois trabalhando juntos não podiam usar todos. Sim, mas não recebi permissão para retornar à tesouraria. O que ele poderia estar sentindo que o fez omitir sua habitual teatralidade? Entendo.
Informarei a Chautier, ela também te dará o anel. Além disso, concedo a você permissão para trabalhar no armamento e no equipamento de meus companheiros. Não os danifique. Diz. Pare com isso. Fale normalmente. Eu não disse isso antes, hein, Pandora's Actor? Sim. O relacionamento entre nós é de criador e criatura. E sim, estou muito feliz com a maneira como vem trabalhando arduamente para cumprir meus desígnios. Mas, às vezes me pergunto, os filhos não deveriam trabalhar para superar seus pais? Ou, Ain-sama. E pensar que se referiria a mim como seu filho. Certo. Você é, meu filho, ou algo assim. Isso, como devo colocar isso, provavelmente, deve ser o caso. Portanto, não há necessidade de usar alemão ou saudação ou ser tão dramático na minha frente. Já que eu o fiz, quero ver as partes de você que não fiz, como uma prova de seu crescimento. Ainz olhou para trás ao ouvir alguém fungando, e viu que Fifth estava enxugando os cantos dos olhos com um lenço. Por quê? Está chorando por isso? Assim que Ainz estava se sentindo confuso, Pandora's Actor abaixou a cabeça. Eu entendo, pai. Eu lhe mostrarei o que deseja ver, pai. Oh. Isso foi uma má ideia, foi rápido demais. Embora fosse impossível, Ainz sentiu uma dor de cabeça o pegando desprevenido. Pandora's Actor. Você não deve contar a ninguém mais ninguém sobre o que aconteceu aqui. Entendido? Se alguém souber que está recebendo tratamento especial, isso poderá resultar em atrito. Além disso, na verdade, por causa disso, colocarei você mais baixo em minhas prioridades. Se chegar a hora de escolher entre ajudar você ou os guardiões, eu abandonarei você. Mas é claro, por favor, me sacrifique como achar melhor. Enquanto Ainz observava-o inflar o peito enquanto falava, um sentimento de culpa cresceu em seu coração. Sinto muito e... Fifth. Não fale sobre o que aconteceu aqui. Depois de ver Fifth acenando em reconhecimento, Ainz assentiu também. Então, hora de ir. Por favor, espere um momento. Como raramente nos encontramos, há um assunto que gostaria de discutir, pai. Posso saber como o senhor pretende governar este reino feiticeiro? O que é? Muitos humanos têm dúvidas sobre o caminho em que pretende tomar com este país, pai. Por exemplo, se o senhor deseja adotar uma política de expansão, eles temem que sejam enviados para o campo de batalha, e assim por diante. Ainz ficou sem ação. Como seria a liderança de Ainz ou Goon? Para começar, Ainz era apenas uma pessoa normal, mas ele havia declarado um objetivo quase inacessível: conquistar o mundo. Mas logo parou de pensar nisso, pois achava que seria melhor entregar esse assunto para pessoas inteligentes como Albedo ou Demiurge. Dito isso, a questão de como administrar esse país era uma questão que ele não podia evitar. Algo está errado, pai. Eu pretendo deixar você saber, mas ainda estou esboçando isso em minha mente. Discutirei o assunto com os guardiões de Nazarick e depois o informarei. Sim. Ainz levantou-se silenciosamente. Então isso é tudo, Pandora's Actor. Depois de ouvir Pandora's Actor se despedir, Ainz saiu. Antes de sair pela porta principal, ele enviou uma mensagem para Chautier antes que esquecesse, informando-a sobre o pedido de Pandora's Actor. Se adiasse, provavelmente esqueceria mais tarde. Uma vez que alcançou a porta, Ainz se moveu mais rápido que Fifth e abriu a porta antes que ela pudesse fazer isso por ele. Então, ele olhou para o céu. Era um céu azul claro? Eu irei voando, disse Ainz secamente. Embora as pessoas atrás dele começaram a entrar em pânico, Ainz preferiu não lhes dar atenção. Ainz flutuou no céu graças à magia Fly. Em seguida, pousou no telhado da casa de hóspedes. Como Errantel era uma cidade protegida por 3 camadas de muralhas, desse ponto de vista, metade de seu campo de visão estava bloqueado pelas muralhas da cidade. Eu não posso ver daqui, né? Parece que vou ter que dar um passeio. Ele poderia pensar em algo se andasse pelas ruas. Ficar aqui significava que não havia como ele pensar em nada. Só então, as formas dos Entiej assassins, que haviam escalado as paredes, apareceram diante de Ainz. Ain-sama, por favor aguarde. É perigoso ir sozinho. Peroroncino, o arqueiro,
que era o mais especializado em combate à distância dentro da guilda Ainz Olgoum, provavelmente seria capaz de ferir Ainz de maneira severa. Aquele homem poderia facilmente atacar mesmo a 2 quilômetros de distância. Sua tática favorita era se esconder e depois atirar em seu oponente com um arco. Dito isso, mesmo que seu oponente fosse Peroroncino, Ainz não tinha a intenção de se permitir ser um brinquedo nas mãos da morte. Ainz estava confiante de que poderia usar vários meios para se defender, escapar ou contra-atacar. Ele havia aperfeiçoado suas habilidades através do PVP, e definitivamente não morreria sem antes agir. Contudo, se ele tivesse que ser cauteloso com os métodos de ataque que só existiam neste mundo, então sim, de certo modo os Engtias tinham razão. Ainz não poderia morrer agora. No mínimo, antes de testar a ressurreição, era preciso assumir que ele só tinha uma vida e preparou um escudo de carne para si mesmo. Sua melhor e mais segura opção para esse trabalho era Albedo, cuja força defensiva era a mais alta entre os guardiões. Mas ele precisaria de pessoas para protegê-la também, o que exigiria uma grande mobilização de forças. Ele não queria fazer isso a menos que fosse com o propósito de atrair um ataque inimigo. Se fosse esse o caso, a melhor escolha seria os vassalos descartáveis e de alto nível, mas eu não tenho monstros vassalos de alto nível. Mesmo se eu quisesse usar monstros mercenários, gastei muito dinheiro conjurando os subordinados para Albedo, então eu não tenho dinheiro para invocar monstros casualmente. Ele decidira fazer uma grande demonstração de gastos para provar sua generosidade, e agora se arrependia vagamente de fazê-lo. Tudo que ele podia fazer era se consolar dizendo que precisava manter sua imagem como chefe. Calma aí, melhor pensar nisso com calma. Ainz listou várias possibilidades em sua mente. Monstros mercenários, ele não tinha dinheiro, então eles estavam fora da lista. A habilidade 1D de Lieutenant exigia XP, então ele decidiu ignorar. Convocação via cajado de Ainz Olgoum. O próprio fato de que precisava carregar a arma da guilda com ele significava que estava fora de questão. A habilidade Create um Dead, mesmo que ele criasse um Dead de nível superior, eles seriam apenas o nível 70, no qual ele nem mesmo confiaria para escoltar os guardiões. Eu ainda tenho um trunfo oculto. Ele aprimorou suas habilidades de criação de um Dead através do uso de um ritual, Ritual of Darkness. Ele só podia criar um Dead de nível superior 4 vezes ao dia. No entanto, ele poderia fazer um Dead de nível 90 caso se contentasse em ter apenas 2 usos por dia. Ainz acariciou seu queixo e se perguntou que tipo de um Deads fazer. Tipos ladinos como os Eternal Deaths, ou tipos sensoriais como os Eyeballs. Com certeza, os Eternal Deaths eram excelentes Deads para usar, mas eles tinham uma habilidade passiva chamada Aura of Death and Decay que estava constantemente em efeito. Era uma habilidade potente que combinava os efeitos de Ainz Despair Aura 5, Morte Instantânea, e Despair Aura e Medo, tornando-a uma criatura que poderia infligir morte instantânea e aplicar penalidades ao inimigo. Em particular, a penalidade de status não era uma habilidade que afeta a mente. Mas isso permitia que a habilidade ignorasse a imunidade aos efeitos que afetam a mente, o que tornava muito difícil lidar com ela. Dito isso, se essa habilidade fosse usada quando o fogo amigo fosse ativado, ela rapidamente pintaria um quadro dantesco de sofrimento e miséria. Claro, ele poderia ordenar que suprissem a habilidade, mas trazer um Deads assim para as ruas da cidade seria uma completa insanidade. Vários outros monstros assustadores apareceram em sua mente, mas ele atirou todas essas ideias para o limbo. Como direi, eles são muito capazes, mas são tão feios. Nenhum deles era adequado como guardas que um rei teria consigo quando andasse pelas ruas. Assim que Ainz estava intrigado sobre o assunto, ele notou Fifth bem abaixo, tentando desesperadamente escalar a parede. Sem dizer nada, Ainz desceu, usando Fly no ar para desacelerar sua descida, e ele aterrissou graciosamente no chão abaixo. Fifth, que estava segurando uma moldura de janela e cujo rosto estava vermelho, rapidamente assumiu sua posição atrás de Ainz. Fifth. Sim. Eu vou dar uma volta na cidade. Entendido, vossa carruagem estará pronta em instantes.
Não será necessário. Eu pretendo observar as condições na cidade. Eu governo essas ruas, então planejo ir a pé. Mas isso só mancharia seus preciosos pés. Por favor, ordene-nos a limpar as ruas para o Senhor. E devemos preparar os seguidores. Poucas estradas em Errantel estavam pavimentadas, então depois da chuva, as demais se tornariam lamaçais. Não há necessidade disso. Eu vivi nesta cidade antes. Mesmo tendo dito isso, o fato era que depois de se registrar na pousada, ele imediatamente retornava a Nazarick para fazer um deades. Além disso, pretendo conjurar seguidores com magia, então não precisa mandar o pessoal de Nazarick. Se essa é a vontade do Supremo. Bem, a questão sobre o que conjurar permanece. Se eu chamar demônios ou um deades, isso levará a maus rumores e fofocas maldosas. Então, vou precisar invocar algo bonito para levantar opiniões a meu respeito. O que se adequaria nisso? Enquanto pensava, Ainz encontrou a resposta. Eu vou conjurar anjos assim que sair. Vamos. Sim. Embora o valor do karma de Ainz fosse extremamente negativo, ele não teria problemas em conjurar anjos, cujos valores de karma eram altamente positivos. Havia algumas profissões que tinham a penalidade de não serem capazes de invocar monstros cujos valores de karma eram muito diferentes dos seus, mas Ainz não tinha essas profissões. Aliás, os monstros invocados por essas profissões ficavam mais fortes quanto mais próximos os valores de karma dos monstros eram em relação aos seus mestres. Em Yggdrasil, quaisquer desvantagens também teriam vantagens correspondentes. Ainz se dirigiu para o pátio. Como esperado de um lugar usado para colocar os cavalos para pastar, treinar cães de caça e outras atividades semelhantes, a extensão de grama aparada que compunha o pátio era de fato vasta. Então, vamos começar. Isso pode demorar um pouco, então vamos conversar um pouco enquanto isso. Quem? Eu. Exatamente. Enfim, quero saber tudo sobre o 9º andar de Nazarick, já sei. Conte-me sobre seu trabalho. Há alguma coisa nos quartos que limpa? Ainz não esperou a resposta de Fifth. Depois de trocar partes de seu equipamento, ele lançou sua magia. Essa magia era de Super Aba Pantheon, que era semelhante à magia de 10º nível Armagedon, e a magia de Super Aba Nibelung, e que era diametralmente oposta à magia de Super Aba Pandemonium. Ele escutou as palavras de Fifth enquanto esperava a magia de Super Aba ter efeito. Se houvesse uma súbita necessidade de tomar medidas urgentes, ele usaria naturalmente um item de caixa, mas fazê-lo neste momento seria um desperdício. Jogar conversa fora com as empregadas é até legal, pensou Ainz. Além disso, esta foi a primeira vez que ele ouviu que o quarto de Albedo era proibido para as empregadas. Entendo. Bem, foi uma conversa bastante interessante. Agora que me lembrei, volte para o meu quarto e pegue o Nurunurucum. Seria problemático sem ele. Imediatamente. Ainz observou a roupa de empregada de Fifth balançar descontroladamente enquanto ela corria. Ele permaneceu no pátio. Enquanto esperava, ele se lembrou das palavras de Fifth. Aparentemente, Albedo havia dito às empregadas que ela cuidaria da limpeza de seu próprio quarto como parte de seu treinamento de noiva. Então ela não queria que ninguém entrasse em seu quarto. Ainz murmurou para si mesmo, essa é a cruz que tenho que carregar. Albedo, não é que eu não entenda seus sentimentos, mas o fato é que você é uma pessoa ocupada, então deve deixar a limpeza para as empregadas. Fica estranho dizer isso, mas parece que sou um supervisor melhor que você nesse sentido. Em pouco tempo, Fifth retornou ofegando e apresentando Nurunurucum. Ainz sorriu satisfeito por sua habilidade de comandar. Obrigado. Ainz aceitou o inseto-boca oferecido por Fifth com uma breve palavra de apreciação. Então, ele aplicou o inseto-boca na base de sua garganta óssea. Grum. Por alguma razão, houve uma mudança na voz de Ainz. Com certeza, essa era a habilidade especial da criatura, mas ele ainda não a entendia. Tudo que podia fazer era aceitar. Ainz deixou suas dúvidas de lado e lançou a magia de Super Aba. 6 colunas de luz apareceram ao redor dele, e delas vieram 6 anjos. Esses anjos tinham cabeças de leão, com um par de asas estendido e outro par dobrado ao redor deles,
para um total de 4 asas. Cada um usava uma armadura brilhante e segurava escudos com padrões de olhos em uma mão e lanças de fogo na outra. Esses anjos estavam em torno do nível 80 e eram chamados de Cherubim Gatekeeper. Ainz não sabia muito sobre mitologia, então não sabia o porquê eram chamados de Gatekeeper, afinal, o que eles vigiavam. Por outro lado, ele sabia sobre suas forças como monstros. Os Cherubim Gatekeepers eram bastante adequados para a tarefa de tanque, e suas consideráveis habilidades sensoriais também os tornava sentinelas muito boas. Protejam-me. Não mate meus inimigos, mas torne o inimigo impotente enquanto causa o menor dano possível. Entendido, mestre invocador. Esta ordem não foi dada por compaixão. Embora Ainz não hesitasse em matar seus oponentes, ele teve que considerar que as pessoas podem estar planejando das sombras. Além disso, ele deveria deixar Momon executar as execuções, daí suas instruções para capturar o inimigo vivo. Então, vamos. Depois que os anjos tomaram uma formação defensiva em torno de Ainz, ele imediatamente avançou. Conjurados por magias, incluindo por esta magia de nível Superaba, desapareciam depois de um tempo. Assim, ele teve que evitar perder tempo. Anjos, a Fifth me acompanhará. Defenda-a como se ela fosse meu corpo. Entendido, mestre invocador. Ainz-sama, como meu corpo poderia ser comparado com a forma preciosa de um ser supremo? Fifth. Você pode ser uma empregada, mas ainda é uma criação de um dos meus amigos. Assim, você é muito valiosa para mim. Lembre-se bem disso, pois acho chato ficar me repetindo. Então lembre-se de contar a todas as suas companheiras. Obrigada, muito obrigada. Aliás, ele não disse a mesma coisa para os Enctiej Assassins, já que eram seres convocados usando ouro de Yggdrasil. Ele poderia ter se sentido vagamente arrependido por ter que sacrificá-los, mas eles não tinham valor para ele além disso. Vamos. Com os 6 anjos, Fifth e alguns Enctiej Assassins, os restantes foram deixados como sentinelas. O seguindo, Ainz dirigiu-se para o portão. Lá surgiu a forma de um Cryptlor, que comandava mais de 20 Death Knight. Ele estava vestido com vestes roxas esfarrapadas que outrora foram magníficas, e usava uma coroa cintilante estranhamente reluzente. Era uma criatura vinda de Nazarick, um Undead de nível 70. Suas habilidades da profissão comandante poderiam fortalecer qualquer Death Knight que controlasse, mas não poderia fazê-lo com esses, já que os Death Knights ao seu dispor estavam sob o controle de Ainz. Dito isso, Ainz colocou aqui porque reconheceu suas excelentes habilidades de comando. Eu vou dar uma volta, informe Albedo. Depois de passar pelo Cryptlor, que estava se curvando profundamente, Ainz chegou às ruas. Ele não tinha objetivo em mente. Em vez de dar um passeio, era mais como se ele quisesse encontrar a resposta para a pergunta de Pandora's Actor. Havia coisas que ele não seria capaz de resolver normalmente, ainda mais se estivesse sendo incomodado de todos os lados. Ainz alargou seu passo enquanto imaginava o futuro que o reino feiticeiro de Ainz Oogon teria sob ele.